João, capítulo 8, versículo 31 e 32. E para agilizar aqui também, eu já quero que você, se tiver um marcador, coloca. Se você não tiver, coloca o seu dedinho aí, você tem 5 em cada mão, né? Então dá para ir separando os textos que nós vamos ler, tá? Deuteronômio 6, tá? João 8, 32, Deuteronômio capítulo 6, Salmo 119. Amém? Todos acharam? João 8, 31 e 32, Deuteronômio capítulo 6, nós vamos ler do 5 até o 8, até o 9, amém? Vamos ler primeiro João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante da tua presença, diante da tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, ó Deus. Pedimos a tua bênção sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão. Ó Deus, abre o nosso coração, dilata o nosso entendimento, Pai, para que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Eu me coloco inteiramente ao teu dispor, pedindo perdão, Senhor, pelas minhas falhas, pedindo perdão, Senhor, pelos nossos pecados, e pedindo a Deus que o teu Espírito Santo de amor venha usar a minha vida de acordo com a tua vontade, com o teu querer, para ministrar ao coração de cada um dos teus filhos nessa noite, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Bem, esse texto, ele é um texto muito conhecido de todos nós, né? E foi o Senhor Jesus que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos frutos de uma geração consumista, é isso? A mídia, a propaganda, tudo no nosso período aqui, eles querem nos massificar, na verdade, né? Eles têm o propósito, a mídia ela tem o propósito de que todo mundo faça a mesma coisa. E é lógico que por trás de tudo isso há sempre um objetivo, de vender, angariar mais dinheiro e uma série de coisas. Mas a nossa sociedade hoje também, ela é uma sociedade pragmática. O que é uma sociedade pragmática? É uma sociedade que ela tem pressa de tudo, né? É tudo para agora, é tudo para já. Ninguém pode esperar um pouco, ninguém mais tem paciência para aguardar, né? Os deliveries estão aí, todo mundo tem pressa, né, de comer, e o fast food, e você quer uma pizza, você liga lá no Disque Pizza, 40 minutos a pizza está prontinha, na sua mesa, na sua casa, pronta para você comer. Tem uma série de coisas aí que nos vão envolvendo a cada dia. E tudo isso faz com que a gente vá vivendo numa ansiedade muito grande. Tudo isso produz em nós uma ansiedade, uma necessidade. Às vezes é uma necessidade legítima, correr, sim, uma pressa para um trabalho, um atendimento hospitalar. Há necessidades legítimas. Mas nós precisamos ter o cuidado, porque o mundo ele quer nos envolver de tal forma nessa massa, que ela vai nos tragando, ela vai roubando a nossa personalidade. Ela vai nos envolvendo e faz com que a gente se esqueça daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Deus quer para nós. Deus ele tem um propósito para nós. Cada um de nós ele tem um ministério, ele tem um chamado, ele tem uma vocação. Cada um de nós, como o pastor falou, tem realmente uma missão.
né? Nós temos uma missão, nós temos algo a fazer. E o que Deus quer realmente de todos nós é que nós preguemos o Evangelho, como o Felipe estava cantando, né? Preguemos o Evangelho, que nós não nos deixemos envolver, como diz lá em Romanos 12, que nós não venhamos nos conformar com este mundo, mas que nós sejamos renovados pelo entendimento da palavra de Deus. E as pessoas nessa loucura que a sociedade vive hoje, muitos cristãos, muitas pessoas, elas também têm pressa do milagre. Ela não tem paciência de esperar. Ela não tem paciência de ouvir o que Deus está falando, o que Deus quer que ela faça. E é por isso que as igrejas neoliberais estão repletas. Elas estão cheias. Aqui nós temos muita dificuldade de ocupar todos os bancos, não é isso? Aqui há um evangelho verdadeiro, a palavra de Deus ela é pregada de forma correta, mas muitas igrejas não estão preocupadas com a libertação, com a transformação, com a regeneração das pessoas. Elas estão preocupadas em que a igreja esteja cheia, que o movimento financeiro seja bom, né? E que ela esteja na mídia, né? Esse é o objetivo. Deus é quem vai julgar, Deus é que vai avaliar tudo isso. Nós estamos apenas comentando, eu não estou julgando ninguém. Mas nós precisamos tomar o cuidado, porque Deus, Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu uma graça maravilhosa. Nós recebemos a salvação. E nesse pacote de salvação, nós recebemos também libertação, recebemos cura, santificação, transformação e muitas outras bênçãos Deus tem para nós. Mas, por causa de tudo isso que o mundo prega, que o mundo vive, né? Muitos de nós estamos ansiosos, muitos de nós estamos angustiados, muitos sofrem medo, porque a mídia ela também divulga assim um pânico muito grande na vida das pessoas, e as pessoas se deixam levar, muitos cristãos se deixam levar, né, por tudo aquilo que o mundo prega, por tudo aquilo que a mídia divulga. E o tema da minha mensagem de hoje é a libertação que vem pelo conhecimento da verdade. Como o texto que nós lemos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz também, disse pois Jesus, vamos ler aqui, no 31, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que palavra Jesus estava falando nesse momento? Ele estava falando, ele estava se referindo aos ensinos das Escrituras. E agora nós vamos lá para Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Os judeus, eles levaram muito a sério todo esse ensino que nós acabamos de ler. E eles têm muitos hábitos, né, de gravar nas mãos a palavra de Deus, de colocar lá nos umbrais a lei do Senhor. Mas tudo isso levou o povo judeu a uma religiosidade muito grande. E eles ficaram muito apegados à lei e se esqueceram de Deus, se esqueceram do Deus da lei. E Jesus, então, ele vem
E ele fala o quê? Olha, eu não vim para tirar a lei, eu não vim para aniquilar a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. Então Jesus veio, ele cumpriu a lei que nos dá a graça da salvação, né? E ele cumpriu todas as escrituras. E ele disse o quê? Que se nós permanecermos na palavra de Deus. Então, nesse texto que nós lemos, ele fala, amarás, no versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, eu entendo que nós devemos amar a Deus com intensidade, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, né? Para alcançar a libertação que Deus comprou na cruz do Calvário para nós. Como eu disse, será que só eu tenho problema de ansiedade? Não quero que ninguém levante a mão. Só analise você mesmo. Peça para Deus sondar o seu coração. Como é que está a sua ansiedade? Como é que está o seu medo? Como é que está a sua angústia? Né? Muitos de nós, há muitas pessoas enfermas da mente, enfermas da alma, enfermas do coração, né? Muitas vezes doenças físicas, muitos casos são doenças genéticas, são doenças orgânicas, mas muitas vezes essas enfermidades, elas são produto de tudo isso que nós vivemos aqui. Então a palavra de Deus, ela traz para nós a libertação, e Jesus estava falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como é que nós podemos ser libertos? A libertação, assim como a salvação, a transformação, a regeneração, a santificação, ela é um processo gradual na vida de todo cristão. E à medida que nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, o Senhor vai nos libertando. Por isso é importante conhecermos as Escrituras, conhecermos a palavra de Deus. Então, uma coisa também é necessário o desejo pela libertação, porque muitas vezes as pessoas estão naquela síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, ninguém me muda, não quero mudar, né? Então, aquela pessoa que não quer mudar, Deus não vai mudar, porque Deus, ele não contraria a sua própria palavra, e ele deu livre-arbítrio para o homem. Nós temos que ter o desejo. Então, é necessário desejar a libertação através da palavra, tá? Então, é o nosso ponto número 1. Como que nós devemos fazer, então, para alcançar a libertação através da palavra? Em primeiro lugar, amando a palavra de Deus. Porque nesse texto que nós lemos, ele fala aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e estas palavras que hoje te ordeno. Então, a palavra de Deus, ela precisa, nós precisamos desejá-la, nós precisamos querer conhecer a palavra de Deus. Quando você conhece alguém, quando você ama alguém, você gostou muito de uma pessoa, por exemplo, você quer conhecer aquela pessoa, você quer saber aquilo que ela gosta, você quer saber aquilo que ela costuma fazer, você quer conhecê-la por inteiro, né? Quando nós nos casamos, a gente quer agradar o nosso marido, quer fazer a comida que ele gosta, quer lavar a roupa da melhor maneira, quer passar direitinho. Por quê? Porque a gente ama essa pessoa. Então, nós, para alcançarmos essa libertação, nós precisamos amar a Deus e amar a sua palavra. A palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. Assim como nós precisamos do alimento físico, o arroz, o feijão, a carne, a proteína, precisamos consumir de tudo um pouco para que a gente tenha uma boa saúde. Então, a libertação do nosso espírito, ela precisa da palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Assim como a criança precisa do alimento. Se uma criança não come adequadamente, o que acontece? Ela fica enferma, ela não cresce, ela não desenvolve, né?
E nós, como cristãos, precisamos nos alimentar da palavra. A palavra de Deus produz em nós crescimento espiritual, maturidade cristã e o conhecimento da verdade que vai nos libertando pouco a pouco. Do quê? Dos conceitos do mundo, dos ensinos que o mundo produz em nós, né? Nós aprendemos desde criança muitas coisas que não são da vontade do Senhor. E quando a gente vem para Cristo, muitas vezes, a gente tem dificuldade para entender que aquilo que nós fazemos desde criança ou desde jovem, Deus não se agrada. Então, sempre há alguma coisa da qual nós precisamos ser libertos. A palavra de Deus, muitas vezes, no primeiro momento, ela não parece tão agradável para nós. Às vezes parece um puxão de orelha, não é isso? Parece uma coisa assim meio pesada. Fala, puxa, essa palavra, né, como disseram os discípulos, né, duro esse discurso, né? Quem o pode suportar? E às vezes nós também ouvimos coisas que é duro a gente ouvir. Mas nós precisamos ouvir, precisamos entender, precisamos assimilar. Jeremias, a palavra de Deus diz lá em Jeremias 15, não precisa abrir por causa do nosso tempo. Ele fala que Jeremias, quando ele encontrou o rolo do livro da lei, ele comeu, ele se alimentou daquele livro. É um mistério, como que era e como é que ele fez para comer aquele rolo, eu não sei dizer para você. Mas a Bíblia diz que ele comeu do rolo do livro da lei, né? E na sua boca parecia doce como mel. Então a palavra de Deus, tem um outro texto que fala que parecia doce como mel na sua boca, mas no seu estômago, no seu ventre, era amarga. Então, muitas vezes, no primeiro momento, aquilo que a gente ouve é assim, né? Parece doce, mas depois fica meio difícil, né, de engolir. Mas é necessário, né? Assim como a comida nem sempre agrada o nosso paladar, mas precisamos nos alimentar de tudo. Nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, né? Recebê-la com amor e gratidão a Deus, que é o autor da palavra. No Salmo 119, 112, diz assim, olha: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Então, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, até o fim, até Jesus nos levar, para que a gente, passo a passo, esteja se libertando, esteja crescendo. O Salmo ainda 119, 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Quando nós não temos o conhecimento total da palavra de Deus, quando nós não temos o hábito de meditar na palavra de Deus, de olhar atentamente para ela, de ouvir, de procurar entender aquilo que ela está falando, nós podemos pecar contra o Senhor. E esse é um convite para todos nós, né? Guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra ti. O segundo ensino que eu alistei nesses textos, que diz lá em Deuteronômio 6, é a palavra inculcar. O significado da palavra no nosso dicionário de português diz que inculcar significa recomendar, propor, aconselhar. Eu traduziria ela, eu não tive a oportunidade, eu não tenho um dicionário hebraico, né, para poder pesquisar melhor essa palavra. Mas aqui para nós, eu traduziria essa palavra como ensinar, fazer o outro refletir. Não sei se alguém aqui se lembra, há muito tempo atrás havia uma palavra que era uma gíria. Ela falava assim: eu estou encucado com um tal negócio. Quem aqui já ouviu essa palavra? Aquele fulano falou alguma coisa para mim e eu fiquei encucado com isso, né? Então, para mim, aqui para nós, né, no Brasil, eu diria que a palavra inculcar significa você pensar o tempo todo nela, ficar com aquilo na cabeça. E aí,
Então, a palavra de Deus, segundo esse texto aqui, o que Deus falou ao meu coração é que ela deve penetrar na nossa mente, ela deve aguçar os nossos pensamentos. Outros textos correlatos falam que é necessário meditar na palavra dia e noite, que diz lá em Josué, no capítulo 1, no 7 e 8, que Deus está falando para Josué: olha, ser corajoso, ser forte, né? Não se aparte do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tudo te vá bem, para que você prospere. Então, o Salmo número 1 também diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, né? E aí no versículo 3 do Salmo número 1, ele encerra dizendo assim: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a palavra de Deus, além de trazer a libertação que nós precisamos a cada dia, ela nos faz ser bem-sucedido em tudo aquilo que a gente faz, né? A libertação, ela vai crescendo em nós à medida que nós aprendemos e que nós ensinamos a palavra. Por quê? Quando eu aprendo para mim, eu aprendo para mim. Quando eu aprendo e eu ensino meu irmão, eu estou aprendendo 2 vezes. Então, tudo isso aqui eu já aprendi. Hoje eu tive que aprender de novo para estar passando para os meus irmãos, passar para vocês. Então, tudo isso nos ajuda a viver melhor a palavra de Deus. Amém? E o terceiro ponto é falar a palavra de Deus, lá em Deuteronômio ainda. Olha, falar da palavra, né? Deixa eu ler aqui. Tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, a palavra de Deus, ela deve ser propagada, ela deve ser falada, ela deve ser anunciada em todo o tempo. Na nossa casa, para os nossos filhos, né? Para os nossos amigos. E à medida que a gente vai falando a palavra de Deus, nós vamos crescendo no conhecimento, nós vamos crescendo na libertação e nós vamos sendo transformados. E transformados dessa coisa que o mundo, dessa forma que o mundo colocou em nós. E Deus, Ele tem isso para nós. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus é poder. E nós precisamos nos apropriar dela. Ela traz cura. No Salmo 107, 20, diz assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. O povo estava lá no deserto, né? E Deus cuidando do povo, e Deus num determinado momento faz o quê? Enviou a palavra, e a palavra veio e sarou e livrou eles do que era mortal, né? Do que podia matá-los. Gênesis 1, a gente vê o poder da palavra de Deus. Nós vemos como Deus é poderoso. Ele disse o quê? Haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Então, a palavra de Deus criou todas as coisas. E é essa palavra que nós temos na nossa mão. E é essa palavra que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Deus tem poder para criar e mudar o que Ele quiser, pelo poder da sua palavra. Os profetas profetizaram a palavra que Deus enviava a eles, e tudo acontecia. Ezequiel 3, de 1 a 3, também fala que ele comeu o rolo do livro da lei, e era doce como mel. Por que ele comeu o livro da lei? Havia um objetivo. Qual era o objetivo? Falar para Israel. Vai e fala a esse povo, diz assim diz o Senhor, né? E os milagres, ou a ira de Deus, ou aquilo que Deus queria ensinar ao povo, aconteceu.
acontecia. Por quê? Porque era a vontade de Deus e porque Deus estava levantando homens para falar a sua palavra. A palavra de Deus tem poder para curar, para libertar, para transformar as nossas vidas. E em quarto lugar, para alcançarmos a libertação, orando em todo o tempo. Vamos ler lá Efésios capítulo 6, no versículo 18. Efésios 6, versículo 18. E Paulo está dizendo assim: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui ele está falando da oração em todo o tempo, no Espírito, né? E ele também está falando o quê? Da intercessão, né? A oração, aquela oração que não é só pela minha vida, não é só para minha casa, é por muitas pessoas, para a salvação, para milagres da igreja, pelo povo de Deus, pelos ungidos do Senhor, né? Então nós precisamos orar. Então orar é o quarto ponto através do qual nós alcançamos a libertação, orando no Espírito. Podemos orar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder, não é isso? Eu posso, se eu, por exemplo, orar para que Deus tire a vida de alguém, isso vai acontecer? Não. É uma oração que Deus nunca vai responder. Esse é o tipo de oração que não devemos fazer. Deus não vai tirar a vida de ninguém, porque o desejo dele é que todos sejam salvos. Amém? Agora, quando nós oramos a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus se manifesta, por quê? Porque é a vontade de Deus. O Salmo número 1 é o exemplo disso. E é um salmo que eu sempre orei pelos meus filhos, pela minha família. Então, o que eu faço? Eu coloco, Senhor, que os meus filhos não se assentem na roda dos escarnecedores, que eles não se detenham no caminho dos pecadores, que eles não andem no conselho dos ímpios, que eles venham meditar na tua lei de dia e de noite, nela tenham o seu prazer, que eles não sejam como os ímpios, e por aí afora. Podemos orar a palavra de Deus, devemos orar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade perfeita para cada um de nós. Jesus nos ensinou a orar também. João 16, 24, ele diz: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer que nós sejamos alegres. Deus não quer que a gente viva cabisbaixo, aborrecido, entristecido, deprimido, frustrado, arrasado. Não, Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos alegres, felizes. Ele quer que a luz de Cristo, Ele quer que a luz dele venha resplandecer no nosso rosto, porque se isso acontecer, as multidões vão vir a Cristo. Porque é a luz de Cristo em nós que atrai as pessoas até Ele. E muitas vezes nós não precisamos falar nada. Às vezes a gente tem que se matar de pregar e falar. Quando, se nós buscarmos, se nós olharmos para a palavra de Deus, para aquilo que Deus ensina, para aquilo que Deus fala na sua palavra, a luz dele vai refletir em nós e as pessoas vão querer esse Jesus. E nós não vamos precisar ficar se esgoelando para atrair as pessoas para Cristo, para que elas recebam Jesus como Senhor. Então a oração, ela nos ajuda também a derrubar os fardos que pesam sobre os nossos ombros. Alivia a nossa ansiedade, a ansiedade da nossa alma, ela tira as tristezas do nosso coração. Muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém. A própria palavra de Deus diz isso, né? E quando eu não sei orar, não sei como orar, eu falo assim: Senhor, me ensina a orar, eu não sei como orar nessa situação, me ajuda. E muitas vezes eu só choro, né? As pessoas às vezes ficam até abismadas: nossa, como ela chora, né? Ela chora todo o tempo. Eu choro, quando eu não sei orar, eu choro. Porque Deus conhece o meu coração e Ele conhece a minha necessidade e Ele atende ao meu clamor. Porque é um coração, a Bíblia fala que Deus, Ele não rejeita um coração que se humilha, um coração abatido, um coração contrito. Então nós devemos buscar a Deus dessa forma. Nós precisamos de ajuda de Deus. E a ajuda, ela vem através da nossa oração. A oração,
ela nos aproxima de Deus, ela nos faz conhecer a grandeza de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos o nosso pecado, nós vemos as nossas falhas, e a gente é obrigado a reconhecer: Deus, eu preciso do Senhor. E isso agrada o coração de Deus, porque é um coração humilde, não é um coração orgulhoso. Ah, não, eu vou resolver tudo do meu jeito mesmo. Ah, não vou orar. Ah, Deus já sabe o que eu preciso. Deus realmente sabe tudo o que nós precisamos. Mas quando nós oramos, nós estamos dizendo para Ele: olha, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu não sou capaz de resolver isso. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua direção. A oração, a palavra de Deus, lá em Salmo 119, 115, ela fala assim: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é tudo isso para nós, ela é luz. E nós precisamos amar, precisamos guardá-la em nosso coração, precisamos falar, precisamos orar e buscar sempre a vontade de Deus, para que as nossas vidas, elas possam refletir tudo isso que eu tenho falado, a luz e a glória de Deus. Muitas pessoas pensam que a libertação é só para quem? Hoje tem um culto de libertação lá na nossa igreja. Aí leva um monte de gente, drogado, viciado, né? Acha que a libertação é só para esse tipo de pessoa. E não é, como eu disse no começo. A libertação, ela é um processo. E nós precisamos de libertação a cada dia. Mudar os nossos conceitos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? E as clínicas que trabalham em recuperação de viciados, aquelas que só administram medicamento, que só usam remédio, muitas vezes elas não conseguem. Eu tive experiência com uma pessoa da minha família. Ficou lá internado e tal, e depois, não resolveu nada. Ficou lá um tempão, gastaram dinheiro, usou remédio e não recebeu libertação. Poderia ter buscado a palavra, mas não queria também a libertação pela palavra de Deus. Então, aqueles que trabalham, os centros de recuperação, que usam as escrituras, que usam a palavra de Deus, realmente produzem libertação na vida das pessoas. Libertação das drogas, do vício. Porém, aquilo que eu falei no começo, a pessoa tem que desejar, ela tem que querer tudo isso. Cristo, ele conquistou tudo isso na cruz do Calvário para nós. Mas nós precisamos desejar. Então, eu quero que você esteja se avaliando agora. Curve a sua cabeça. Quero chamar o pastor Raimundo para estar orando pela igreja, né? Se, de repente, você não tem nada disso, mas Deus mostrou alguma coisa de que você precisa ser liberta ainda. Não sei, idolatria, a maneira de falar algumas coisas, né? Então, o Espírito Santo vai estar mostrando agora para você, para que você possa ser curado, para que você possa buscar a palavra, buscar o poder de Deus para ser liberto. Eu também preciso dessa libertação, a cada dia, né? Todos nós precisamos. Eu quero ser transformada a cada dia, eu quero ser renovada a cada dia, porque como o Felipe estava cantando, naquele dia lá na frente, diante daquela grande multidão, eu quero estar lá dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu quero estar nessa multidão, purificada, santificada, de acordo com aquilo que Deus preparou para mim, com a vontade de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar.